Bom dia, queridas irmãs. Vamos iniciar o nosso estudo nesta manhã. É a quarta lição da revista Compromisso. Estaremos estudando o tema A Autoridade de Jesus com base no capítulo 8 e 9 do Evangelho de Mateus. Estamos lembrando que durante todo esse trimestre estamos estudando esse Evangelho e o tema do estudo do trimestre é Mateus, o Evangelho do Reino. Lembrando que Jesus é apresentado por Mateus como rei, como soberano, como aquele que tem autoridade. E no estudo de hoje, nós vamos ver o reflexo da autoridade de Jesus de diversas formas. O nosso textuário se encontra no capítulo 9, verso 6, que diz: Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Esse episódio tão lindo, registrado por Mateus e tantos outros evangelistas, será abordado no decorrer do nosso estudo. O primeiro milagre descrito por Mateus, no capítulo 8, é a cura de um leproso. Jesus acabara de descer do monte, deixamos Jesus no Sermão do Monte na lição passada. Ele acaba de descer do monte e toda aquela multidão que ele havia ensinado estava seguindo. E aquela maneira de Jesus ensinar, nós vimos que demonstrou àquela multidão que era uma pessoa de autoridade. E sendo uma pessoa de autoridade, também despertou em muitos a possibilidade de que Jesus poderia atendê-los em seus pedidos, em suas súplicas. E aqui nos versos de 1 a 4 do capítulo 8, nós vemos o leproso. O leproso chega até Jesus e já se coloca diretamente ao mestre, reconhecendo a sua autoridade. Se queres, tu tens o poder de me purificar. O homem leproso invocou a Jesus na sua autoridade e também na sua vontade. Se queres. Jesus usou tanto da sua autoridade como da sua vontade para curá-lo. Jesus espera da nossa oração esse mesmo sentimento, que quando nós o busquemos em oração, quando nós busquemos a Deus em oração, em nome de Jesus, façamos nos submetendo à vontade do Pai. Se o Pai quiser, ele pode usar de sua autoridade, do seu poder, para me curar, para me atender, para fazer aquilo que eu estou pedindo. E aqui nós vemos que Jesus ordenou que aquele homem fosse se apresentar ao sacerdote. Era uma forma de cumprir a lei. A lepra não é necessariamente a doença que hoje nós conhecemos como hanseníase. Essa lepra mencionada nos diversos textos sagrados, com certeza não é a mesma doença que hoje é identificada como hanseníase. Nós não vamos nos aprofundar, nem temos autoridade, científica para nos aprofundar nessa questão, mas queremos fazer esse destaque. Mas com certeza era uma doença que estava atingindo aquele homem, que se manifestava com feridas na pele, que era muito reconhecida de longe, pois aquele homem era impedido de conviver na sua aldeia, na sua família, de participar dos ritos religiosos, porque todos já identificavam na sua aparência aquela doença. Então, havia uma lei, desde a época de Moisés, que as pessoas que apresentavam essa doença ficavam afastados do convívio da sociedade e quando e se fossem curados, deveriam se apresentar ao sacerdote, ele ia verificar se aquela pessoa não portava mais aquela doença e ele poderia liberar aquela pessoa para voltar ao convívio.
Jesus orientou que ele fosse ao sacerdote, tanto para se apresentar, quanto para dar um testemunho que, na época, também era parte do cumprimento da lei, mas representava gratidão, que era se apresentar ao sacerdote também com sacrifício, levando aquele animal para que fosse sacrificado em gratidão a Deus, a Jesus, mais especificamente, por aquela cura. Continuando no texto sagrado, nós vamos ver Jesus naquele de andar de aldeia em aldeia, nós vamos ver que Jesus sai daquele lugar onde ele estava e vai a Cafarnaum. Lembrando que Jesus estava habitando em Cafarnaum. E ele, chegando a Cafarnaum, se apresentou a ele um centurião. O que é um centurião? Era um oficial romano e tinha esse nome de centurião porque ele estava à frente de um grupo de homens, de soldados. E por isso ele era um homem de autoridade, um homem reconhecido naquela região pela sua autoridade, pois ele representava ali o exército romano. Mas ele, ouvindo falar de Jesus, com certeza, ele buscou a Jesus, diz o texto no verso 5, implorando a Jesus que curasse o seu servo, que era paralítico. E Jesus responde dessa forma, como vemos no capítulo 8, verso 7. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Veja aqui a determinação de Jesus em atender o pedido daquele homem. Ele não era judeu, ele não conhecia os profetas, mas ele com certeza ouviu falar de Jesus, quem sabe estava no meio daquela multidão, no Sermão do Monte, reconheceu em Jesus autoridade. O centurião reconhece a autoridade de Jesus, diz o texto nos versos 8 e 9. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Ele era estrangeiro, ele sabia que os judeus tinham certas reservas, mas ele diz a Jesus: dize apenas uma palavra e o meu servo curado. Ele reconhece a autoridade de Jesus e até usa de exemplo a sua própria vivência. Ele também era um homem sujeito à autoridade, mas também tinha sob a sua autoridade diversos homens. E ele diz no texto sagrado, no versículo 9, que ele estava habituado a dar ordens e as pessoas obedecerem. Então ele entende que se Jesus ordenasse, mesmo à distância, o seu servo ficaria curado. E o que diz o texto sagrado? Que Jesus não só atendeu aquele homem, como ficou maravilhado com a fé daquele centurião. Jesus reconhece a fé do centurião. Quando Jesus ouviu isso, diz o texto, ficou admirado e disse aos que o seguiam: eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. Um homem que não era israelita, que não era judeu, que não conhecia os profetas, mas acabara de ouvir a Cristo, ou ouvir falar de Cristo, e reconhecia a autoridade de Jesus, e essa atitude despertava nele fé. Jesus reconhece aquela fé e dá testemunho daquela fé. E nós precisamos, irmãs, ter em mente que Jesus aqui estava falando que nem em Israel havia tamanha fé. Isso mostrando que a sua vinda ao mundo não era restrita ao povo judeu. A partir do povo judeu, ele ia alcançar o mundo. Então, a nós também, que não somos de origem judaica, a nós também está reservada a atenção, a fé, que deve nos mover a Jesus, para que ele possa usar de sua autoridade, de seu poder para conosco. Porque Jesus reconheceu a fé do centurião, e ele reconhece a sua fé. Minha amiga, minha irmã em Cristo, que nesta manhã está suplicando a Jesus, com fé, para que ele atenda o seu pedido.
E segue Jesus agora, entrando ali naquela região de Cafarnaum, ele vai até a casa de Pedro. Jesus entra na casa de Pedro e ali ele já percebe a necessidade daquela família. Havia uma senhora adoentada, acamada, diz o texto. Ora, tendo Jesus entrado na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama e com febre. E tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Então ela se levantou e se pôs a servi-lo. Mateus 8, 14 e 15. Vamos destacar aqui que Jesus entrou na casa de Pedro e já percebeu a necessidade daquela família. Jesus hoje, em oração, irmã, você pode buscá-lo, e ele entra na sua casa e ele já percebe a necessidade da sua família. É alguém que está enfermo? É alguém que está triste? É um problema de relacionamento familiar? É um problema que precisa da atenção de Jesus? Jesus está atento, mas ele quer entrar na sua casa, ele quer entrar na minha casa para curar. E a autoridade de Jesus se manifesta com um simples gesto. Ele pegou a mão daquela mulher, ele ajudou aquela mulher a se levantar e automaticamente a febre a deixou. Veja que aqui Jesus usou de sua autoridade num simples gesto de afeto, de acolhimento. Ela se levantou e se pôs a servi-lo. A gratidão daquela mulher foi em forma de serviço. Jesus quer entrar no meu lar, no seu lar, ele quer atender a necessidade da sua família, da minha família. Ele quer que a gente reconheça a sua autoridade nos pequenos gestos que ele tem para conosco no dia a dia, mas ele também quer que a nossa gratidão se manifeste em servi-lo com fidelidade. E segue Jesus ali na casa de Pedro, capítulo 8, verso 16 e 17, e chega ao fim da tarde, e as pessoas trazem enfermos, endemoniados, e ele, com sua palavra, expulsou aqueles espíritos, curou aqueles que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Vamos lembrar que Mateus sempre faz menção aos profetas. Ele está falando aos judeus e ele quer corroborar a autoridade de Jesus nas profecias que são reconhecidas pelos judeus. E aqui Jesus usa da sua autoridade no falar. E ele, com a sua palavra, ele expulsou espíritos, ele curou espíritos imundos, ele curou enfermos. E ele fez isso porque o profeta Isaías já havia profetizado que Jesus veio ao mundo para tomar sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas doenças. Ele é empático, ele está atento às nossas necessidades. E ele toma sobre si para, com autoridade corroborada na palavra do Senhor Deus. Numa palavra, num falar, Jesus é capaz de curar e libertar aqueles que precisam dele. E segue assim Jesus naquele momento em que ele está indo de aldeia em aldeia, e no verso 26 do capítulo 8, nós vemos um episódio maravilhoso que mostra que Jesus exerce a sua autoridade sobre a natureza que ele mesmo criara. Nós conhecemos o contexto. Jesus, então, chegou a Cafarnaum, foi até a casa de Pedro. Pedro era pescador, Pedro tinha barco. Então, ele entrando num barco com os seus discípulos, ele atravessou ali o mar para ir para outra margem. E naquele contexto, naquela travessia, houve uma grande tempestade. E os discípulos estavam com medo, e os discípulos estavam apavorados, e chamaram a Jesus para socorrer aqueles homens temerosos com aquela tempestade. Eram pescadores, irmãs.
estavam acostumados com o mar, mas aquela tempestade estava assustando aqueles homens. Será por quê? Por que era uma tempestade tão apavorante? Jesus repreendeu a tempestade e ela se acalmou, diz o texto. Mas Jesus também repreendeu os discípulos pela sua falta de fé. Nós estamos nessa vida enfrentando toda sorte de dificuldades, mas nós não nos acostumamos com as dificuldades, com as enfermidades, com as perdas. Nós sofremos e nós nos intimidamos. E Jesus disse: por que temais? Por que você está assim, temendo a tempestade da vida, minha irmã? Eu estou aqui, eu vou acalmar o vento e o mar, e vai ter bonança. Jesus tem autoridade, irmãs, sobre as tempestades que sobrevêm sobre nós, sobre a nossa vida, que querem tirar o nosso sossego. Os pescadores nunca tinham visto, provavelmente, uma tempestade tão forte e tiveram medo. Jesus repreendeu a tempestade, que se acalmou, mas ele também repreendeu os discípulos pela falta de fé. Que nós tenhamos fé para quando as tempestades dessa vida estiverem nos assolando, nós clamemos a Cristo, sim. Esse não foi o erro dos discípulos. O erro não foi clamar a Cristo. O erro foi o medo. Se nós estamos com Cristo, não precisamos temer. Precisamos confiar que Ele vai repreender o mal que está nos assolando, nos atormentando, e virá bonança sobre as nossas vidas. E Jesus chega do outro lado daquela viagem marítima, e ele chega numa região chamada Gadá, e naquela região, assim que ele chega à outra margem, ele encontra um homem endemoniado. Esse homem endemoniado vivia pelos cemitérios, vivia nu, e ele era possuído por muitos demônios. E aqui, queridas, a autoridade de Jesus é sim reconhecida até pelos demônios. Diz o texto, os demônios, reconhecendo a Cristo, não é, como Filho de Deus, imploravam a Jesus: se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. E aqui Jesus exerce autoridade sobre os demônios, sim, porque ele é o Deus Filho, ele faz parte da Trindade, ele tem poder, ele tem autoridade. E ele diz, vão. Ele permitiu. E eles saíram e entraram nos porcos. Mas, com aquele tormento causado, aquela manada tirou-se precipício abaixo em direção ao mar e morreu afogada. Aqui nós temos nesse contexto um fato que aquele homem, em outro evangelho nós encontramos essa narrativa, aquele homem que foi liberto agradece a Cristo e quer até segui-lo. Jesus é que orienta para que ele não faça, para que ele dê testemunho entre os seus de que fora liberto. Mas aqueles que não conseguiram reconhecer em Cristo que Jesus era o Filho de Deus, coisa que até os espíritos malignos fizeram, aqueles que não reconhecem a Jesus e a sua autoridade e o seu poder, o rejeitam. Muitas vezes, irmãs, nós lidamos com pessoas assim. Nós temos fé em Cristo, confiamos em Cristo, mas aqueles que estão ao nosso redor, que não acreditam em Cristo, que não reconhecem a autoridade de Cristo, o poder de Cristo, rejeitam a Cristo. Por isso nós precisamos fazer como aquele homem que foi liberto, queria seguir a Cristo, mas em outro evangelho a gente vai ver esse destaque, mas como Jesus disse, vá testemunhar aos seus. E ele foi, e ele testemunhou da maneira maravilhosa e milagrosa como Cristo o curou. Por isso nós não podemos cansar de falar das maravilhas que Jesus faz em nossas vidas, porque muitos não reconhecem a sua autoridade e poder, e por isso
o rejeitam. E ali, naquele momento, Jesus, então, saiu, não é, daquele contexto em que os cuidadores dos porcos ficaram apavorados e contaram na cidade, nas autoridades da cidade, o que havia acontecido. E então a cidade veio encontrar-se com Cristo, mas eles não reconheceram a autoridade de Cristo, o poder de Cristo, como algo que vem de Deus. Por isso pediram a Jesus que saíssem dali. E foi exatamente isso que Jesus fez. Ele voltou para Cafarnaum, e ali em Cafarnaum aconteceu um episódio já no capítulo 9, verso 2, nós vamos ler. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Veja aqui, Jesus está recebendo um grupo de homens, e nós conhecemos essa história em outro evangelho, é relatado detalhes de que Jesus estava numa casa e a multidão estava lotando aquele recinto, e aqueles homens precisaram descer esse paralítico pelo telhado. Mateus não dá ênfase a essa parte, mas outros evangelistas dizem que aqueles homens tinham tanta fé na possibilidade de Jesus curar o seu amigo, seu parente, aquele paralítico, que se esforçaram de tal maneira que Jesus reconhece a fé daqueles que estavam levando o paralítico para ser curado. Então, para esses que levam enfermos, para que Cristo possa agir em suas vidas, Jesus tem um reconhecimento de sua fé. Mas para aquele homem paralítico, Jesus tem um outro presente. Jesus diz: os seus pecados estão perdoados. Isso fez com que os fariseus não reconhecessem que Jesus usa sua autoridade ao perdoar, a salvar aos arrependidos. Ele reconhece a fé e ele é capaz de perdoar pecados. Mas os fariseus murmuram. Os fariseus não reconhecem a autoridade de Jesus. Como muitos que não conseguem reconhecer que Jesus está usando a sua autoridade e poder para curar, mas ele está muito mais interessado na cura da alma. Por isso ele vê a necessidade daquele homem da cura física. Sim, evidente que ele vê. Mas ele quer que aquele homem receba a cura da alma, que é o perdão dos seus pecados. Mas diante do murmúrio, diante da confusão dos fariseus e daqueles que não acreditavam na autoridade de Jesus em perdoar, ele diz no verso 5: pois qual é mais fácil dizer, então, perdoados estão os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? E aquele homem pegou o seu leito, a sua maca, diz o texto, e saiu andando no meio da multidão. E a multidão ficou maravilhada e glorifica a Jesus pelos seus feitos poderosos. Mas é no mesmo contexto do capítulo 9 que nós vamos perceber que Jesus, ele já havia percebido que aquela multidão passaria a segui-lo muito pelos seus feitos miraculosos. No capítulo 8, versos 18 a 22, ele já ressalta que muitos o seguirão por um tempo pelos seus feitos maravilhosos, pelo pão, pela cura, mas ele destaca que aquele que quer seguir a Jesus realmente precisa deixar tudo para segui-lo. Então essa multidão aqui que glorifica a Jesus está glorificando porque está vendo milagres. Mas Jesus quer identificar no meio da multidão aqueles que estão servindo a Jesus conforme ele quer, de maneira fiel,
de maneira dedicada, de modo que possamos glorificar a Cristo, mesmo que Ele não faça aquilo que nós queremos ou suplicamos, que está dentro da nossa vontade, mas provavelmente não está dentro da vontade de Deus. E aqui Jesus está em Cafarnaum, ele parte dali daquela cidade e Jesus vai andando de aldeia em aldeia, ele vai curando, ele vai pregando, e ele chega assim, não é, a outros lugares, sempre com aquela intenção de levar o evangelho do seu reino à maior parte de aldeias e pessoas que ele encontrar pelo caminho. E é de novo nesse momento em que Jesus está andando de um lugar para o outro, é que no capítulo 9, verso 18, existe um encontro também maravilhoso. Jesus encontra um homem que é autoridade também, ele é um chefe. Ele é um chefe na sua aldeia, ele é um chefe naquela localidade. E ele chegou até Jesus e disse: eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu, agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Aqui nós temos um homem que reconhece a autoridade de Jesus sobre a morte. E diz o texto no versículo 25 que Jesus saiu a caminho da casa daquele homem e chegando ali, ele encontrou já pessoas chorando pela morte da menina e ele pediu que aquelas pessoas se afastassem e as pessoas diziam, mas ela já está morta. Você conhece esse contexto, mas Jesus, depois que a multidão se afastou, ele entrou no recinto, tomou a menina pela mão e ela se levantou. A cura da filha de Jairo nos ensina, minhas irmãs, que Jesus mais uma vez entra na casa de Jairo, como quer entrar na minha casa e na sua casa. Jesus usou da sua autoridade sobre a morte. Jesus tem autoridade sobre a morte, sim. O milagre da filha de Jairo nos prova isso. Mas lembre-se, querida, que Jesus tem mais interesse na alma e no perdão dos pecados, em salvar, do que só em ressuscitar da morte física. Jesus tem autoridade também para nos dar a ressurreição para a vida eterna. E é sobre esta ressurreição que Jesus está mais interessado ainda em conceder a cada uma de nós. Jairo buscou a Jesus com fé. Os que não conhecem o poder de Jesus, como aquela multidão na casa de Jairo, não têm esperança. Ah, não tem mais jeito. Ela já está morta. Ela não respira. E eles já choram desesperançosos. Mas Jesus entra na casa de Jairo para ressuscitar. Jesus entra na casa de Jairo para um renovo, para restabelecer aquilo que parecia perdido. Uma filha que havia perdido a vida, já era considerada como morta. Jesus, então, toma aquela menina pela mão e a ressuscita. Os pais, com certeza, ficaram maravilhados, mas aquela multidão ficou muito mais maravilhada ainda, porque aquele milagre aconteceu e provou a todos o poder de Jesus e a sua autoridade sobre a morte. Mas Jesus, ele quer que nós entendamos, queridas irmãs, nesta manhã, que Jesus tem autoridade também para nos fazer vencer a morte espiritual. E ele está mais interessado em nos devolver a vida. Ele está querendo que nós deixemos que ele entre em nossa casa para nos devolver a vida, mas vida eterna, salvação,
Ele quer ressuscitar aquilo que está dado como morto espiritualmente em nossa mente, em nosso coração. Um familiar nosso que não tenha Cristo precisa ter Cristo no seu coração, para que esteja livre da morte espiritual. Jesus está interessado na alma muito mais do que na vida física de todos nós. Mas entre aquele caminho que Jesus estava indo em direção à casa de Jairo, aconteceu um fato maravilhoso. Jesus exerce a sua autoridade no silêncio. Uma mulher que há 12 anos tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia. Ela também vivia afastada dos seus, porque aquele fluxo de sangue, que era uma menstruação constante, provavelmente ela teria um mioma, algo que provocasse uma menstruação constante. Aquela mulher, naquele contexto, naquela sociedade, era considerada impura. E ela já havia gastado tudo o que possuía em tentativas de cura. Há 12 anos, aquela hemorragia não era contida. E ela, ouvindo falar de Jesus, se aproxima de Jesus e em silêncio ela pensa: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Veja, irmãs, que a fé muitas vezes não precisa de clamores, não precisa de brados. Nada realmente é errado clamarmos em voz alta e bradarmos por Cristo e implorarmos por Cristo e pela sua cura. Não é errado. Mas veja aqui a sutileza, a sensibilidade desta mulher. Jesus tem autoridade também em curar no silêncio. A mulher apenas tocou nas suas vestes. E você lembra do que aconteceu? Em outros textos a gente vê que Jesus sente que dele saiu o poder e busca aquela pessoa que tocou nas suas vestes. E aquela pessoa que toca nas suas vestes é uma mulher que apenas queria, no silêncio da sua fé, receber a cura, receber a bênção, a graça. E ela cria que Jesus tem autoridade para curá-la naquele silêncio em que ela está ali apenas tocando nas vestes de Jesus. E Jesus voltando-se, vendo, diz outro texto, né? Em outro evangelho diz que, vendo-a, reconhece que foi a mulher que o tocou. E diz o texto que Jesus volta-se para ela e, vendo-a, disse: tem ânimo. Ele está aqui renovando, encorajando aquela mulher que tão sensivelmente o busca, com fé tamanha que pensa: se eu tocar, eu serei curada. Jesus sim exerce autoridade, poder, cura, restabelece, livra, no silêncio também, irmãs. De forma sensível, de forma afetuosa, ele se volta para aquela mulher para encorajá-la. Mas reconhece que ela tem tamanha fé e diz: olha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. A mulher tinha fé que, sem pedir em voz alta, Jesus podia ouvi-la. Jesus se dirige à mulher com amor. Ela recebe a cura, mas também recebe, antes da cura física, irmãs, a salvação. Mais uma vez aqui, Jesus está mais interessado na nossa alma do que na nossa vida física. Por isso, diante de tantas perdas, nós precisamos anunciar a Cristo, porque Jesus está mais interessado em salvar almas do que necessariamente em salvar vidas físicas. Ele livra da morte, ele cura de enfermidades, ele levanta enfermos, ele pode até ressuscitar, sim. Por que não? Mas Jesus está mais interessado em salvar
mediante a fé, aquele que o busca, ou no clamor, no brado, ou no silêncio. E Jesus segue aqui no seu intento de alcançar as pessoas, indo de aldeia em aldeia, e partiu Jesus daquele lugar onde ele estava, da casa de Jairo, e ele está ali naquela região, em Cafarnaum. Ele entra numa casa e dois homens se aproximam dele, dois homens cegos. E ele, atento à necessidade daqueles homens, como está atento à sua necessidade e à minha necessidade, ele lhes perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Porque aqueles homens suplicaram a Jesus para que pudessem ver. E eles responderam: sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. A autoridade de Jesus no toque. Ele tocou aqueles homens. A fé moveu o coração de Jesus. Aqueles homens demonstraram fé. Foi segundo a fé que Jesus os curou. Jesus tem autoridade para curar no silêncio, mas também no toque, através da palavra, através da ordem, de um levantar pela mão, mas tudo mediante a fé. É a fé que moveu o coração de Jesus em atender aqueles homens. E aqui Jesus lhes ordenou que não divulgassem aquela cura. Mas eles não se contiveram, diz o texto. Saíram contando para todos. E a multidão mais maravilhada ainda ficava. As irmãs podem estar se perguntando por que Jesus pedia que eles não contassem. Irmãs, tudo tem seu tempo, tudo tem seu propósito. Jesus estava iniciando o seu ministério. Ele curava, ele se compadecia dos enfermos, ele ressuscitou, ele livrou pessoas de demônio. A sua fama estava crescendo, as multidões seguiam a Cristo maravilhadas. Mas Jesus não queria que as coisas se antecipassem. Ele precisava de 3 anos para preparar os seus discípulos. Nós vamos ver isso na próxima lição. Ele precisava de 3 anos para ensinar, para curar, mas para falar do seu propósito de salvar a humanidade. Por isso, tudo a seu tempo. A sua fama já corria, mas ele precisava de tempo para exercer o seu ministério neste mundo. Por isso ele pedia essa cautela. Aqueles homens não se contiveram, aqueles homens foram falar a todos. E mais uma vez a multidão se maravilhava. E diz o texto que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, Mateus 9:35, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E ele olhava a multidão e se compadecia, porque, diz o texto, andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Jesus olhava aquela multidão e se enchia de amor por aquela multidão que estava perdida. Por isso ele curava, ele pregava, ele ensinava, e ele estava voltado para o exercício do seu ministério aqui na terra, para poder acolher essa multidão e ser o pastor desta multidão errante que precisava de Jesus como seu guia. Jesus é o mesmo ontem e hoje. Jesus usa seu poder em favor dos que têm fé, dos que o buscaram para pedir algo. Jesus sempre perguntou ou questionou ou reconheceu a sua fé. A nós, nesta manhã, Jesus quer, como fez no passado, fazer hoje. Ele está olhando para nós, ele se compadece de nós, ele quer ensinar, ele quer pregar, ele quer curar, ele quer libertar, ele quer ressuscitar, mas ele fará tudo mediante
a nossa fé. O seu amor alcançou aquelas aldeias, aquelas cidades que ele percorria naquele tempo e nos alcançou, a nós, a toda a humanidade, até a sua volta. Jesus vai continuar com a sua autoridade, com o seu poder e, acima de tudo, com o seu amor, nos alcançando, para que nós também recebamos as bênçãos que Jesus tem preparado para cada uma de nós. Mas para isso, precisamos exercer a fé. Precisamos entender, irmãs, reconhecer e afirmar e confirmar que há poder só no nome de Jesus. Em Atos, capítulo 4, verso 12, lemos: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. É só no nome de Jesus que há poder. E precisamos reconhecer a autoridade do nome de Jesus para salvar, para curar, para libertar, para ressuscitar. Não vida física, porque esse não é o propósito de Jesus, mas ressuscitar para a vida eterna, a cada um que crê no seu nome, para a salvação. Que possamos, irmãs, nesta manhã, nos submetermos à autoridade de Jesus em nossas vidas, reconhecendo que só há poder no nome de Jesus. Que Deus abençoe e cuide de cada detalhe do seu dia e que tudo que a irmã levar a Deus em oração em nome de Jesus, pela vontade, sob a vontade de Cristo Jesus, a irmã possa ser abençoada. Que Deus abençoe a cada uma de nós. Beijo, queridas!